Olá, meu segundo ano, bom dia. Vamos iniciar nossa aula de matemática. Nós já trabalhamos sobre adição, subtração e agora nós vamos trabalhar multiplicação, multiplicar. Tá, vocês ainda podem não imaginar sobre o que nós vamos falar, mas eu garanto que vocês vão aprender rapidinho, porque vocês são nota 10. Vou deixar o vídeo aí e depois a atividade. Olá, alunos! Tia Anastácia está precisando da nossa ajuda para resolver um problema. Ela recebeu uma encomenda e precisa preparar 4 bolos. Em cada bolo, ela usa 2 ovos. Quantos ovos tia Anastácia precisa para fazer todos os bolos? Nós podemos resolver esse problema usando a adição. Já que são 4 bolos, nós vamos somar o número de ovos 4 vezes. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 8. Nós também podemos resolver esse probleminha através da multiplicação. A multiplicação é uma forma de somar parcelas iguais um determinado número de vezes. Por falar em vezes, o sinal da multiplicação se chama vezes e é representado pela letra X. Agora, veja algumas continhas de multiplicação. João comeu um morango. Júlia também comeu um morango. Juntos, os dois comeram 2 morangos. Perceba que o número 1 foi repetido 2 vezes. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. João comeu 2 laranjas. Júlia também comeu 2 laranjas. Ao total, os dois comeram 4 laranjas. Perceba que o número 2 foi repetido 2 vezes. Então, 2 vezes o número 2 é igual a 4. João comeu 3 maçãs. Júlia também comeu 3 maçãs. Ao total, os dois juntos comeram 6 maçãs. O número 3 foi repetido 2 vezes. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Agora que você já aprendeu a multiplicar, vamos resolver o problema da tia Anastácia usando a multiplicação. O número 2 repetido 4 vezes, ou seja, 2 vezes 4 ou 4 vezes 2 é igual a 8. Na multiplicação, a ordem dos números não altera o resultado. Perceba que nós podemos resolver um problema utilizando operações diferentes. Agora, Dona Anastácia já pode preparar as encomendas. Olha ele aí, prontinho. Ficou bonito, hein? Agora é só esperar esfriar. Multiplicação, adição de 2 parcelas iguais. Vamos cantar a música do elefante? Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. 3 elefantes incomodam muita gente. 4 elefantes incomodam muito mais. Então, nessa imagem, nós podemos contar aí 1, 2, 3, 4 elefantes. E vocês perceberam que quando eu falei 4 elefantes, a tia Joilma falou incomodam 4 vezes? Tá. Observem a quantidade total de patas de acordo com o número de elefantes. Então, cada elefante tem 4 patas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Então, quer dizer que os 4 elefantes juntos têm 16 patas? Como eu faço para descobrir isso, tia Joilma? Tá. 2 elefantes têm 8 patas. Nós podemos pensar assim, em adição, né? Aquelas continhas de mais.
Um elefante tem 4 patas, o outro tem mais 4. Então, 4 mais 4 é 8. Na multiplicação, a gente poderia fazer simplesmente 2, né? 2 elefantes vezes 4 patas. Então, 2 vezes o número 4 também vai dar 8. 3 elefantes têm 12 patas. Por quê? Nós podemos colocar 4 mais 4 mais 4, que o total vai ser o quê? 12. Na multiplicação, nós poderemos pegar aí os 3 elefantes, 1, 2, 3, vezes 4 patas, que também vai resultar no número 12. 3 vezes o número 4 é 12. 4 elefantes têm 16 patas. Adição: 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é igual a 16. E na multiplicação, a gente pega os 4 elefantes vezes o número 4, que é a quantidade de patas que cada um tem. E aí, se você somar 4 vezes o número 4, o resultado será 16. Uma adição de quantidades iguais pode ser representada por uma multiplicação, o sinal de vezes, que é o xizinho, que indica a multiplicação. Vocês conhecem o sinal de mais, que se chama adição. Vocês conhecem o sinal de menos, que é a multiplicação. E agora estão conhecendo o sinalzinho de multiplicação, que é um X. Então, crianças, vocês já tiveram aí a base, né? Lá no primeiro ano vocês viram um pouco sobre isso. No segundo ano, vocês vão aprender a multiplicar. E por que multiplicar, tia Joilma? Porque é uma forma mais rápida, mais fácil de saber um resultado. Vai que uma conta é muito grande e aí você vai contar 5, 6, 7 vezes o mesmo número, não é mais fácil você fazer como a gente fez a continha do elefante, que são 4 elefantes vezes 4 patas, e a gente já descobriu o resultado bem rápido? Pois é, vamos tentar agora fazer a atividade. Tentar não, vocês vão conseguir, porque tá bem fácil mesmo. A professora de Educação Física reuniu os alunos do segundo ano em equipes para realizar uma atividade. Então, nós vamos observar quantas equipes a professora formou. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 equipes aí separadinhas, né? E cada equipe tem quantas crianças? 1, 2, 3. Cada equipe tem 3 crianças. Então, aí vocês já podem responder a letra A e B. Letra C. Quantas crianças há no total? Então, você vai contar todas as crianças que tem aí e vai responder aqui na letra C. D. Represente essa situação por meio de uma adição. Então, a tia Joilma fez a representação aí para vocês, né? A adição. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é igual a 15, tá? A tia contou cada criancinha de 3 em 3. E também na multiplicação, que é 3 vezes 5, tá? Que é a quantidade de grupo, que o resultado dará 15. Segunda questão. Os alunos estão ajudando a professora a encher balões para uma comemoração da escola. Desenhe a quantidade de balões que cada criança já conseguiu encher. Então, aí vocês estão vendo o espaço da Laura e o espaço do Caio. Vocês vão desenhar a quantidade de balão. A Laura e o Caio já encheram 3 balões cada um. A Laura encheu 3 balões e o Caio encheu 3 balões. Então, faça o desenho representando 3 balões em cada espaço, o da Laura e o do Caio. Represente a quantidade de balões que as crianças encheram no total por meio de uma adição. Lembra da atividade que a tia Joilma fez agora e representou para vocês? Agora é a vez de vocês fazerem, tá? Na adição,
3 mais 3 e na multiplicação 2 vezes o 3. Na próxima página, 34, letra B. João, Valéria e Marcelo encheram 2 balões cada um. Então, como você fez na atividade anterior, você vai representar quantos balões encheu o João, a Valéria e o Marcelo. Depois vai fazer uma adição e uma multiplicação. Lembrando que a adição e a multiplicação vai dar o mesmo resultado. Terceira, você sabe o que é um trava-língua? Trava-língua é um texto que apresenta palavras difíceis de serem pronunciadas rapidamente na sequência em que aparece. Tente repetir o texto e seguir bem rápido sem errar, tá bom? A tia vai tentar também. Lá em cima daquele morro mora aranha, mora aranha. Quando aranha, 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 arara. Uma cultura popular. Agora, represente a quantidade total de patas das aranhas abaixo por meio de uma adição de quantidades iguais de uma multiplicação. Como seria a adição de quantidades iguais? Do mesmo jeito que vocês fizeram as outras adições. Lembra do balão? 2 mais 2 mais 2 e a multiplicação 2 vezes 3? Pois é, agora vocês vão fazer do mesmo jeito com as perninhas da aranha. Lembrando que cada aranha tem 8 perninhas. Então, nós temos quantas aranhas aí? 3 aranhas. Então, 8 mais 8 mais 8. E aí, você vai somar e ver qual o resultado. Depois, na multiplicação, quantas aranhas tem? 3. 1, 2, 3. Então, 3 vezes o 8, que é a quantidade de perninhas de cada aranha, certo? Vamos para a próxima página. Os alunos do segundo ano estão construindo figuras com palitos. Represente a quantidade total de palitos usadas na construção das figuras por meio de uma multiplicação. Agora, nós não vamos trabalhar com adição, somente multiplicação. Então, contem aí na letra A quantos palitos tem, tá? Então, no primeiro quadrinho aí, nós podemos ver que tem 4 palitos. Então, 1 vezes 4 é igual a 4. No segundo, vocês podem ver que tem 4 palitos também, só que agora não é só um quadrado, não é só uma figura, são 2 figuras. Então, 2 figuras vezes 4, que é a quantidade de palitos. No terceiro, tem quantas figuras? Então, a quantidade de figura vezes a quantidade de palito. E aí, você vai dizer qual é a forma dessa figura. Letra B vai ser usado uma menor quantidade de palitos, somente 3 palitos. Então, tem quantas figuras na letra B? No primeiro quadrinho tem uma figura, então é 1 vezes 3 quantidades de palito, que é igual a 3. E depois, quantas figuras tem? Quantos palitos tem? Então, só representar quantidade aí em vezes e colocar o resultado. E em seguida dizer qual o nome dessa forma aí, dessa figura. Quinta, observe os convidados para a festa de aniversário de Vitor. Nós podemos ver que temos aí 4 cadeiras, 4 mesas, na verdade, nessa festinha. Então, represente a quantidade total de convidados por meio de uma multiplicação. Então, você vai ver quantas mesas tem e quantas pessoas tem sentado em cada mesa. Então, vamos contar as mesas. 1, 2, 3, 4. E depois é só contar a quantidade de pessoas e montar aí uma multiplicação. Se sentir dúvida, me procura que eu vou ajudar, tá bom? Tô aqui para isso. Sexta questão. Bia comprou 2 caixas de giz de cera para seus filhos. A. Use a multiplicação para indicar quantos giz de cera há no total dessas caixas. Então, nós temos quantas caixas? 2 caixas. Então, esse já é um valor que nós podemos usar na multiplicação. 2 vezes. E é só contar a quantidade de giz de cera que tem em uma caixa. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 2 vezes 6. Então, é só você contar o 6 2 vezes que você vai descobrir o resultado. E B, se Bia tivesse comprado mais uma caixa, quantos giz seria? Então, vocês vão contar aí esse valor com 3 caixas. 3 vezes 6.
e vão descobrir o resultado. 7ª questão. Preencha a tabela representando a quantidade total de rodas em cada linha por meio de uma adição de parcelas iguais e de uma multiplicação. Então, nós temos aí na primeira 2 bicicletas. Na adição ficaria 2 mais 2, que é igual a 4. Na multiplicação ficaria 2 vezes 2, que é igual a 4. Por que 2, tia Joilma? Porque são 2 bicicletas e cada bicicleta tem 2 rodas, tá bom? Então, vocês contem a quantidade de bicicleta vezes a quantidade de rodas. 8ª questão. Escreva no quadro a quantidade total de rodas dos triciclos usados usando uma multiplicação. Nós temos na primeira 4 triciclos e cada um tem 3 rodas, então é 4 vezes 3. E a segunda vocês já sabem responder aí sozinhos, né, criança? Então foi a nossa aula de hoje de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido um pouco sobre a multiplicação. Pratiquem bastante. Um beijo, qualquer dúvida eu estarei aqui. Tchauzinho, crianças!